Boa noite a todos, muito bem-vindos para a nossa aula sobre sintomas de doenças e seu significado emocional. Para quem ainda não conhece, sou a Vanessa, estou vendo vários rostinhos conhecidos aqui. Sei que também tem muita gente que já me acompanha, que está nos cursos, que chamou os amigos para estar participando. Então, o meu objetivo aqui hoje com vocês é gerar valor. É a gente aproveitar esse tempo de aula para estar crescendo um pouco mais na direção do caminho da nossa cura. O tempo todo na vida nós estamos nos movimentando e a gente precisa estar indo em alguma direção. Então, quando eu falo de doenças e o significado emocional e como as emoções mexem com o nosso corpo e como acabam, às vezes, virando doenças, que essa direção seja uma direção da cura. Eu acredito que aqui tem pessoas que trabalham com pacientes também e que aplicam técnicas alternativas. Acredito que tem pessoas aqui que estão também buscando conhecimento para si, para transformar a sua vida, para algum sintoma, alguma doença específica. A qualquer momento, vocês podem perguntar no chat. Tem um chat aqui embaixo, na rolagem da tela, aqui no rodapézinho, tem um lugarzinho que a gente aperta, que é o chat. Só você escrever, chega para mim a pergunta. Mesmo enquanto eu estou falando, essa pergunta ela chega aqui na minha tela e eu consigo ler, ok? Espero que vocês estejam confortáveis. Todo mundo com caneta e caderno, se quiser fazer alguma anotação, até porque às vezes vem algumas dicas, alguns insights. Acredito que tem muitas fichas para cair, às vezes de coisas simples do nosso dia a dia, mas que impactam diretamente a nossa percepção de saúde e como tudo isso funciona para o nosso corpo. É que no final da aula eu também vou estar aqui passando uma oportunidade para vocês, para quem quiser se aprofundar um pouquinho no assunto, tá? Mas a aula é uma aula de bastante entrega, de gerar valor. Eu costumo dizer que eu tenho 3 níveis de profundidade de conhecimento. Então, para quem já conhece meu conhecimento, o material que eu tenho fornecido, tanto no Instagram, no YouTube, podcast, eu digo que é o conhecimento de nível 1, das lives, que já é bastante conteúdo. Para quem quer se aprofundar mais, estudar um pouquinho mais e descobrir outras coisas, tem os workshops, os aulões, que também são gratuitos e é um conteúdo de nível 2. E tem o conteúdo de nível 3, que são os cursos, Academia de Pensamento e os outros cursos que eu também ofereço aí para crescimento pessoal, ok? Então, já começo dizendo que eu estou muito feliz com a presença de todos vocês. E quem ficar à vontade para escrever no chat, se você hoje apresenta algum sintoma que você queira olhar para ele, por exemplo, o que eu tenho é dor, o que eu tenho é dor de estômago, dor muscular, eu tenho problema no rim, ou eu tenho problema para ter uma doença autoimune. Dentro da lei da medicina, da somatização, a gente vê que tem muitas doenças que são causadas pelas emoções. E dentro de algumas linhas de estudos, trazem que a maioria delas são causadas pelas emoções, né? Tem a nova medicina germânica e a medicina chinesa que diz que o corpo é uma extensão da mente. Então, se a gente pensa num quadro onde mente sã, corpo são, o corpo doente, automaticamente, ele está me mostrando que eu estou com uma mente doente, uma mente adoecida. Uma mente adoecida leva a um corpo adoecido. Porque no final somos todos um só, um todo, né? A nossa mente, o nosso corpo, ele é um só. E é assim que eu vou começar a trazer esse conteúdo aqui para vocês. Aqui. Vamos lá. A gente pode, então, entendendo essas emoções, olhar o quanto isso impacta na nossa vida. Vou só arrumar aqui a câmera, que está com... Às vezes ela pega um foco atrás, que não sou eu, e ela dá uma embaçada. Veja aí
Se melhorou, me avisa. Essa câmera eu não sei. Pra ver que me avisou aqui. Gente, então vamos começar a entender esse processo de sermos uma extensão. O nosso corpo é uma extensão da nossa mente. Como que isso funciona? Por exemplo, se você tem uma bateria de vida. Todos nós temos uma bateria de vida. Essa bateria de vida é a energia que nós temos para a nossa vida, para o nosso dia. Então, imagina que você acorda e você tá com a sua bateria para o dia. Vanessa, eu acordo com a minha bateria nova? Não necessariamente. Presta atenção. Se eu acordo de uma noite mal dormida, automaticamente eu já acordo com a minha bateria gasta. Eu já não vou acordar com a minha bateria nova. Agora, se eu acordo de uma noite bem descansada, eu tenho mais chance de estar com a minha bateria inteira. Então, a gente vai se basear por uma quantidade de bateria. Porque eu sempre falo, quando tiramos os problemas da frente, você ganha vida e ganha energia. Então, quando você tira um problema da frente, você ganha vida e energia. Se você não está ganhando vida e energia, é porque você está gastando a sua bateria com coisas que não precisava existir. Se existe é porque é um problema, tá? Então, como que a gente gasta isso? Vamos lá. Quando tá tudo bem, um cenário de vida onde você tá bem, a vida vai bem, a grana tá bem, a saúde tá bem, a família tá bem, você tem mais chance de estar com a sua bateria inteira. Só que isso não é regra. Porque se você tiver tudo bem e ao mesmo tempo você ficar pensando que agora pode piorar e o que vai acontecer se você perder o que você conquistou, e o medo do amanhã, e o medo de acontecer uma tragédia com quem você ama, e o medo da saúde, você vai estar gastando a tua bateria como se você estivesse vivendo um problema. Entende, gente? Nós temos uma ilusão, às vezes, de achar que só vamos ficar bem quando a vida está bem. Só que nem sempre, quando a vida está bem, as coisas dentro da gente estão bem. Às vezes você está vivendo um cenário fantástico da tua vida do lado de fora da sua mente, só que você não está nem conseguindo aproveitar aquilo porque você fica com medo daquilo acabar. Eu vou trazer um exemplo disso que eu estou falando dentro de números, tá? Porque quando a gente fala em números, quando a gente fala no financeiro, é mais fácil de tangibilizar. Então, imagina que você tem um salário de R$1.000 por mês. E teu sonho é estudar, se especializar, fazer várias coisas para que você possa ganhar R$10.000 por mês. E você se dedica a isso por 1 ano, por 2 anos, e de repente você começa a ganhar R$10.000 por mês. Tecnicamente, você alcançou seu objetivo, tem que estar tudo bem. E aí começa a dar um medo. Será que vai ficar isso durando? Será que isso continua na minha vida? Será que isso vai dar certo? Será que eu consigo manter isso para mim? Será que ninguém vai tirar isso de mim? Será que vai ser suficiente? Pronto, agora é capaz de acontecer um problema na minha família, porque afinal de contas eu já consegui isso, a hora que tá tudo bem, tem um problema. Quem aqui já se pegou pensando assim? Coloca um ok para mim aqui, ou no chat, ou ergue a mão, só para a gente ter um pouco de interação. Vocês já se observaram pensando assim? Quando as coisas vão bem, parece que tem um problema. Quando as coisas não vão bem, a gente só acha que vai ficar tudo bem quando tiver tudo bem. Ou seja, gente, o nosso cérebro viciado numa programação de sobrevivência, ele fica sempre buscando o problema. É claro que nós somos seres humanos inteligentes, bem esclarecidos, por isso que estamos à busca de informação, de conhecimento. E a gente vai aprender a dar um nó nesse cérebro de sobrevivência. Mas primeiro a gente tem que entender que ele existe, que está lá. 80% do nosso cérebro tem um viés negativo.
é como se ele já jogasse contra a gente, sabe? Como se você estivesse num campo de futebol e o seu time, ao invés de ter 11, tem 3, o goleiro e 2 zagueiros. E todo o resto do campo, um total de 22 jogadores, ou seja, 19 são do outro time. Fica muito difícil você não levar uma goleada. Fica muito difícil você defender ali o seu gol. Você está sendo praticamente fuzilado pelo seu sistema de sobrevivência todos os dias. Só que isso dá para a gente treinar, driblar. Então vamos pelo começo, né? Por que o cérebro funciona assim? Quando a gente tem um pouquinho de estresse, que eu imagino que quase ninguém aqui tem muito estresse, mas só um pouquinho, esse cérebro de sobrevivência, ele fica superativado para te proteger. Ele entende que tem um predador que vai pular na sua garganta, que você vai ser massacrada, comida, devorada, triturada. Por isso que o primeiro sinal, quando você está com raiva ou contrariado, é o quê? Mandíbula pegando e dor no pescoço. É o primeiro sinal. Quem aqui já teve dor muscular, dor no pescoço, num dia um pouco estressante? Eu já tive também, imagino aí que muita gente já teve. E por que esse é o primeiro sinal que vai para o nosso corpo, gente? Olha só, na hora que você pega assim e faz assim, esse é o primeiro sinal. Por quê? Porque é o nosso instinto de atacar o outro. O nosso cérebro, que vem lá dos animais, o nosso cérebro primitivo, ele entende que se eu estou sendo atacada, eu tenho que ir para cima. Então, eu vou lá querer comer o outro, bater no outro, pegar de jeito. Ou eu vou estar assustado, com medo, e eu vou precisar fugir. Fugir. Só que quando eu fujo, eu também estou tensa na fuga, né? Eu estou com toda a minha musculatura contraída. Então, o que acontece? Você contrai aqui e você contrai o pescoço. Aqui, Bianca, compartilhando. Tem dor no pescoço e até. Bianca, ou você está querendo devorar alguém, estraçalhar, ou você está fugindo de alguém que quer te devorar. Porque na matemática simples da sobrevivência é assim, gente. O nosso corpo, o tempo todo, ele busca o equilíbrio. Ou ele entende que a gente está vulnerável demais e põe a gente para correr, ou ele entende que a gente precisa atacar. Com um estresse um pouquinho aumentado, que é uma situação hoje, eu não falo hoje da pandemia, tá? Mas é uma situação que no mundo moderno, como a gente tem muitos dispositivos de informação o tempo todo, é muito natural ter estresse. Se a gente vivesse em cabanas, se a gente vivesse em ilhas, em fazendas, longe de um conteúdo coletivo, em comunidades, talvez tivesse menos estresse. Mas eu já estive em comunidades para conhecer e vi um pessoal bem estressado ali, diferente da filosofia que eles falavam. Ou seja, é do ser humano esse lance de, sabe, de disputa, de tentar sobreviver, de tentar se colocar. Mas também é do ser humano ajudar, compartilhar, aproveitar, amar, cuidar. Só que, às vezes, para cuidar dos seus, você se estressa. Às vezes, para cuidar do seu negócio, você fica nervoso. Então, você tem no instinto uma vontade muito de amar, amparar, acolher, cuidar, dar conta da tua família. E, por outro lado, como isso aqui, deixa eu arrumar aqui, a câmera vai espalhar um pouquinho. Por outro lado, como isso aqui tem que dar certo, esse cuidar, amparar, acolher a minha família tem que dar certo, qualquer coisa que pareça que vai trazer um risco para mim ou para qualquer um dos meus, me estressa. Então, a gente fica oscilando nisso, como se nós tivéssemos o controle sobre tudo. E nós não temos o controle sobre tudo. Só que o nosso cérebro de sobrevivência entende que
estar em alerta. Então, você, de repente, está numa casa com cerca elétrica ou dentro de um condomínio de prédios, de casa, com câmera protegida, ou num bairro, numa comunidade que você confia, você sabe que está tudo bem, você vai dormir e o que acontece? Insônia. Você fica ali em alerta, como se você estivesse na porta da caverna. Mas como assim você fica ali como se você estivesse na porta da caverna? Você está bem protegido, mas você está cuidando da sua família, da sua sobrevivência, da sua existência, da manutenção do que você conquistou. Você tem estresse e você não dorme. Então, o principal e primeiro recado que eu tenho para trazer aqui para a gente, o que nós precisamos aprender? Aprender a confiar. Até quero que vocês escrevam aí como principal e primeiro insight. Aprender a confiar. Eu vou pôr aqui no chat. É muito difícil para nós confiarmos. Agora, olha só, confiar não quer dizer que eu posso ficar na minha casa de braço cruzado que vai ficar tudo bem. Confiar não é eu não dar o máximo de mim. Mas confiar é eu ter a certeza que tem uma vida, que tem um sol que nasce amanhã, que eu vou estar dando o meu melhor e aí a vida vai dar o melhor junto comigo. É eu minimamente acreditar que a vida está comigo. Por quê, gente? Porque se eu sentir que a vida está jogando contra mim, que é o que o cérebro de sobrevivência faz, lá com os 19 jogadores contra 3 do meu time, é óbvio que eu vou estar o tempo todo encolhido, ameaçado e em desespero. Independente da minha vida tá boa, com medo de perder, ou tá ruim, com medo de nunca ficar boa. Então, a confiança é o primeiro grande insight. Agora, é natural para a gente confiar? Não, não é. É natural para a gente acreditar e todo momento está super tranquilo. Se fosse natural para todos nós aqui confiar, os filmes que mostram situações onde a pessoa quase fracassou e depois ela superou, onde ela teve uma dificuldade muito grande e deu a volta por cima, não fariam sucesso. Porque a gente passa o filme inteiro, quase 2 horas às vezes, torcendo pro personagem dar conta do recado do filme. E por que a gente tem essa conexão e essa identificação? Porque naquele momento ele representa pelo menos um pouquinho da gente. Então, a gente passa o tempo todo ali querendo que o personagem arrase, né, ganhe, que a família dele sobreviva, que dê tudo certo. Porque tem uma conexão da nossa história de percorrer o nosso caminho para poder conquistar. Por isso que acontece. Então, é muito mais natural para a gente uma conexão com a luta, com a conquista, com a dificuldade, do que se o filme fosse inteiro feliz, começou, todo mundo é feliz, só acontece coisa feliz, acabou o filme, final feliz. Ele não ia dar nem ibope, porque ele não ia falar com a nossa vida. A nossa vida é movimento. Ela é movimento o tempo todo. Eu estou aqui para convidar vocês a confiarem que existe uma força dentro de cada um de vocês que pode ser maior do que cada problema que a gente enfrenta. Essa força coloca cada um de nós em direção e em caminho a ser uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa bem resolvida é uma pessoa que não tem problema? Uma pessoa bem resolvida é uma pessoa que caminha com os problemas e fica mais forte que eles para conseguir resolver.
eu diria que temos dois papéis aqui. Pessoas problemáticas e pessoas bem resolvidas. Qual a diferença da pessoa problemática e da pessoa bem resolvida? As duas têm problema. A pessoa problemática tem problema e a pessoa bem resolvida tem problema. A pessoa problemática, ela vê problema em tudo. Inclusive, quando alguém chega com uma ideia, também é problema. Ela vê dificuldade, mas é porque ela quer ser problemática? Claro que não, gente. Às vezes a gente já está tão cansado, tão esfolado da vida, tão chacoalhado. Cada um aqui tem uma história e eu honro cada história. Às vezes a gente já passou por tanta coisa que a gente se torna uma pessoa problemática. Por quê? Porque você vai e parece que a coisa não desenvolve. Uma pessoa bem resolvida, que é a minha proposta para vocês, da gente pegar essa nossa luz, essa confiança e caminhar em direção a ser uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa bem resolvida, ela acredita que pode ser diferente. E eu arrisco dizer que aqui a maioria de vocês são pessoas bem resolvidas, que vocês estão em caminho de buscar soluções diferentes para aquilo que vocês vivem. A problemática, gente, ela não faz nem um caminhozinho para buscar ajuda, porque ela já está tão desistida dela, sabe? Enquanto houver esperança, a gente é bem resolvido. A gente pode ficar mais bem resolvido, a gente pode se dedicar ainda mais a tudo isso, gastar menos energia com aquilo que não serve. Mas enquanto houver esperança, somos bem resolvidos. E esse é meu convite para vocês. Antes de entrar nas doenças propriamente dito, porque eu fiquei pensando muito nessa aula, né? Quando eu abri, quando eu preparei essa aula. Antes de entrar no propriamente dito, eu penso que não adianta só eu falar para vocês, a doença, isso significa isso significa isso. Porque isso, gente, a gente vai no Google ou pesquisa em livros de emoções e a gente acha. Eu vou contar para vocês um pouco do significado de cada doença. Mas o meu objetivo era somar muito mais em entender como que isso chega para vocês. Por que de repente a gente fica doente? Poxa, mas eu sou uma pessoa boa, eu dei o meu melhor, eu fiz a minha parte, ou eu busco, eu tenho fé, eu sou uma pessoa do bem, e aí eu fico doente, por quê? Porque eu não estou gerenciando bem as minhas emoções. E eu não estou aqui para dizer que isso é fácil, ok? Eu não estou aqui para dizer que gerenciar as emoções é fácil. Quem nunca aqui, quem nunca estourou com alguém, saiu correndo chorando, ou xingou alguém numa situação que tecnicamente não deveria, levanta a mão. Quem nunca fez isso, gente? Que aí eu vou entender que quem não levantar a mão já fez, nunca fez. Vânia, nunca fez isso? Ou já? Quem nunca fez isso? A gente faz. Gente, normal. Tem que surtar para pôr para fora energia também, de vez em quando. Né? Não dá. É muita coisa. Tem momentos da nossa vida que você tem que gerenciar um estresse por minuto. E aí? Aí você vai fazer assim, eu tô assim, vão achar que você tá usando droga, né? Não, tá tudo bem que eu tô meditando, né? Tá despencando tudo, você tem que tomar uma decisão, e você fala, ok. Tipo, ok nada, a gente tem sangue na veia. E isso é muito legal, porque quando você tem sangue na veia, você tem que pôr energia. O estresse, ele faz bem por 15 minutos. Outra coisa importante, além da confiança, anotem a quantidade de tempo que vocês podem se estressar com um assunto sem adoecer. 15 minutos. Eu vou abrir uma exceção para o nosso grupo, que a gente tem um grupo aqui bastante homogêneo, bastante dedicado. 20 minutos. Vocês podem se estressar. Não mais do que isso. Por que disso?
Porque se a gente se estressar mais do que 15, 20 minutos com o assunto, começa um processo de adoecimento do nosso corpo. A cada 20 minutos de estresse alto, são 4 horas para o meu corpo eliminar a toxina daqueles 20 minutos. 1 hora de estresse alto corresponde a 24 horas para eliminar essas toxinas. Se eu ficar 2, 3, 4 horas de estresse alto, vocês imaginam que eu vou passar um ano para eliminar toda a toxina do meu corpo. Por isso, meu convite para vocês é de tomar a consciência de quando ficar emputecido ou irritado, estressado, amedrontado, fazer de um tudo para que aquilo dure 15, 20 minutos. Por quê, gente? Por conta da toxina que vai ser liberada para o meu corpo. E aí agora eu vou começar a falar um pouquinho das doenças em si. Essa toxina ou essa demanda de estresse é que vai me adoecer. E claro, se eu passar uma semana inteirinha desse pico de estresse, cada hora 24 horas, uma semana inteirinha, quantas horas são? Quanto tempo eu precisaria para eliminar? Só que aí não é gradativo. Entra que nem uma bomba de estresse, gente. Presta atenção aqui. Ó, 1 hora de estresse, 4 horas para ser eliminado do meu... Não, 4 não, 24 horas. Então, 1 hora de estresse, 24 horas. 24 horas de estresse, eu não vou conseguir eliminar em 24 horas. Além disso ficar sobrecarregado no meu sistema, eu não tenho por onde isso sair, porque eu vou acumulando dia e dia com estresse. Aí, gente, começa a ir para onde isso? Para o corpo. Já estava no corpo, mas estava invisível, né? Estava em formato de toxina. E aí começa a ir para o corpo mesmo. No formato do quê? De dor, de problema, de doença, que eu já vou começar aqui a trazer para vocês. Deixa eu dar uma lidinha aqui do pessoal, que é bom dar uma surtadinha. Muito bem. Eu sempre me segurei, sou craque em analisar um problema por vez, mas engulo sapo também não é bom, porque aí ele fica ali remexendo. Não é porque a gente não espana, eu sou mais expansiva, então eu já fico mais nervosa. Mas eu guardar também não quer dizer que eu resolvi, tá? A gente vai desenvolver uma habilidade do bem resolvido, que é confiar e agir. A gente vai agir e vai confiar. Estava escrito ali em cima, confio, entrego, agradeço. É isso que a gente tem que desenvolver de habilidade. Por quê? Porque isso vai fazer a gente gastar menos energia, gente. Olha aqui, que legal isso que a Jane compartilhou. Percebo que me tremo todinha, fico no domínio, parece que perco a consciência. Gente, isso é normal. Muitas pessoas passam por isso. E por que isso acontece? É como se... Imagina que você está de cara a cara para um leão que vai vir te atacar. Você vai ficar tranquilo? Não. Você pode até desmaiar, porque aquele problema é tão maior que você não tem por onde sair para fugir desse leão, que você entra em colapso, dá vontade, parece que perde a consciência. É muito comum pessoas, quando ficam nervosas, seja quando elas falam ou quando elas guardam, elas esquecerem o que aconteceu na cena. Vocês já viram isso? Algumas pessoas, quando ficam muito estressadas, parece que elas têm um apagão. Esquece o que aconteceu. Por quê, gente? Porque é muita informação. É muito grande, sabe? Fica um negócio assim... fica grande, fica girando. Quero surtar de vez em quando. Por favor, surte. Aqui, começou de madrugada. Boa. Estou tentando buscar o que houve. Tenho brancos de estresse. É normal. Esses brancos de estresse, essas surtadas, essas perdas de consciência, gente, é quando
quando o problema está literalmente engolindo a gente. Ele já está tão maior que a gente que ou você começa a se alienar e aí você finge que ele não existe muito, mas o estresse está ali, ou você começa a evitar, ou você começa a se colocar muito como vítima. Por quê? Porque você não sabe lidar. Nós não aprendemos a lidar com tudo que chega pra gente. Nós não aprendemos. É assim. A gente tem um caminho até, minimamente, até terminar os estudos. Então, você vai para a escola, você termina o primário, termina o ginásio, vai para a faculdade ou para o curso técnico. E depois? Ninguém fala mais pra gente o que a gente tem que fazer. Depois, como é que eu tomo minhas decisões? Depois, como que eu resolvo a minha vida? Depois, como que eu determino o que eu vou fazer? Eu já vi pessoas de estresse mesmo, que já chegaram para o meu consultório, e pessoas, gente, acostumadas a lidar com estresse, tá? Nesse caso, eu nem sei se... Bom, eu posso falar porque também não vou citar nome, né? Nem poder entrar no detalhe. Mas vou compartilhar aqui com vocês, era um bombeiro de alto escalão, acostumado a fazer resgate, a ir lá, pegar gente no meio da ferragem, ou seja, estava acostumado, sirene. Ele teve um colapso tão grande de estresse por conta de uma situação da família, que talvez para mim fosse simples, talvez para vocês simples, mas que para ele aquilo era tão grande. Então você pega um cara que está super acostumado a lidar com uma demanda de pico de estresse, uma dificuldade ali da mulher com a mãe, ele surtou, desmaiou, foi parar no hospital, porque ele não conseguiu mediar aquela situação. Então você vê, não esse exemplo aqui é para a gente parar para pensar que não é sobre que eu não tenho habilidade para lidar com estresse, ou então qualquer problema para mim é grande. É sobre ser humano. Ser humano implica em eu estar constantemente me desenvolvendo para lidar com o movimento da minha vida, para lidar com aquilo que chega da minha vida, porque todo o momento nós vivemos mudanças, diversidade, dificuldades. Então, vamos lá. Quando a gente não sabe dar descarga e dar vazão em tudo isso, isso começa a vir para o corpo. E como que chega tudo isso para o corpo? Gente, tá legal? Vocês estão acompanhando? Tá tranquilo? A velocidade, o ritmo, tá? Qualquer coisa vocês põem ali, ou perguntam, ou fala aqui, pra gente dar uma... Vamos lá. Explodir ou emudecer, muito bem. Meu marido ficou tão estressado que o cérebro desconectou. Depois, essa experiência aqui, quem tá colocando, Fabiola, foi a experiência que aconteceu com esse bombeiro. De tanto estresse com a família. Desconectou. Foi um negócio que, no caso, era a mulher e a mãe. Mas, desconectou. Por que acontece isso, gente? Para nossa proteção. Agora, vamos imaginar. Talvez seja um pouco mais difícil pensar nisso que eu vou passar para vocês agora. As doenças são uma proteção do nosso corpo. Uma proteção para dar vazão à carga de estresse. Uma proteção para mostrar para você que você precisa fazer alguma coisa diferente, tá? Óbvio que ninguém quer ficar doente. Óbvio que tem doenças que são absurdamente graves. Óbvio que tem doenças que colocam a gente em risco de vida muito rápido. Tem doenças que eu não vou entrar no caso aqui, porque aí teria que aprofundar muito, não dá nem tempo para isso. Mas tem doenças, por exemplo, como câncer do pâncreas, normalmente é 1 mês, 2 de vida. Não sei se alguém já acompanhou uma pessoa com câncer do pâncreas, é muito rápido. E câncer do pâncreas, ele tem uma legenda emocional de estar ligado com perca repentina. Sabe quando você tem a certeza de que você está perdendo tudo, perdendo chão ou perdendo referência? Aqui, Fabiola compartilhando que a mãe faleceu disso. Ou perdendo não necessariamente uma situação financeira, mas perdendo seu chão, tá? Você tem uma perda muito rápida. E aí o pâncreas, ele vai a milhão e é muito rápido o processo. Então, quando eu falo que a doença é uma proteção do corpo, eu não estou dizendo que a doença é boa, tá? A doença não é boa. O melhor é ter saúde. Mas
quando a nossa mente já está tão cheia de um monte de problemas, que se a gente já tivesse se tornado pessoas melhor resolvidas com os nossos problemas, eles estariam menorzinhos, mas enquanto a gente está caminhando para isso, às vezes esses problemas estão muito grandes, você está como uma pessoa problemática, mas sem querer estar como uma pessoa problemática, né? Você não queria estar assim com seus problemas, mas eles estão muito grandes para você, o corpo começa a ligar uma sirene para te falar que algo não vai bem. Não vai bem, não vai bem, não vai bem. Você pode fazer mudanças na sua rotina, como alimentação, sono, você ter mais tempo para você cuidar de você. Isso pode te trazer uma melhora ou não. Mas isso já vai ser muito. Agora, ter uma doença e fazer mudança apenas na alimentação, apenas no sono, apenas em alguns aspectos, e não fazer mudança na tua mente, não vai resolver. Por quê? Porque a doença começou na mente. Ela não começou por conta ela não começou por conta da alimentação. Ela não começou por conta do exercício. Ela começou na mente. Entende, gente? O quanto é importante eu entender que o excesso de toxina vai para o meu corpo. O quanto isso é importante. Agora eu vou começar a falar aqui das doenças. Minha mãe faleceu disso. A depressão começa na mente. Exatamente. Começa na mente, gente. Por isso que é muito, muito importante. Acredito que estamos vivendo um momento super especial, tirando tudo de ruim que tem no momento, e tudo que está assustando a gente, mas muito especial de um convite da gente olhar para nós. Olhar onde nós colocamos o nosso tempo, olhar onde nós colocamos o nosso valor, olhar para a nossa vida, o que você pode fazer diferente. Quem que está aproveitando para olhar para esse momento e olhar para as emoções e olhar um pouco mais? Fala para mim. Está ampliando esse processo. Legal. Muito bem, gente. É um momento importante para a gente ganhar vida, né? Com tanta coisa acontecendo à nossa volta. Aqui já aconteceu comigo. Eu passei por um estresse, à noite não consegui dormir, no outro dia desmaiei. Depois disso, eu psicossomatizei uma enfermidade, reticulite, há 3 anos. Juntou estresse e decepção, frustrão em torno da incapacidade. É isso, gente. É isso. O corpo, ó, eu já desmaiei também de estresse. Eu vivia quando eu era casada, eu tinha um casamento que era um pouco difícil, aliás, talvez bastante, mas enfim, era como a gente conseguia viver. Acredito que tinha muito ali de eu achar que só eu fazia muita coisa e dar tudo de mim e não sentir isso na minha parceria. De estar sempre buscando e de dormir pouco e de trabalhar e de fazer. E aí foi uma época que ele estava num trabalho e de repente ele se desligou daquele trabalho sem me avisar, enfim. Quando ele me contou isso, eu estava numa sobrecarga, gente, de trabalho, de tudo. Naquela noite eu desmaiei. Eu dormi super estressada, meu filho me chamou para pegar água. Peguei a água na cozinha, levei, era um apartamento super pequeno que eu morava, levei a água para ele no banheiro, que ele tinha ido ao banheiro e pediu água para mim. Coloquei ali, apaguei entre o corredor do meu quarto e do banheiro por conta de uma demanda de estresse. Isso foi em 2011. Foi antes de eu desenvolver o método todo de trabalho, antes de eu mergulhar nisso tudo. Não dava mais. Desmaiei, dei 4 pontos aqui. Eu tenho umas. É que não aparece muito, que a minha cicatrização é boa, mas fiquei com uma cicatriz do Harry Potter aqui na minha testa. E graças a Deus foi só isso. Por quê? Porque a hora que você cai assim, eu podia. Aí você fica, né? Eu não gosto do eu poderia, tá?
Mas eu poderia ter caído com a cabeça na privada, eu poderia ter caído ali no corredor, não tinha espaço. Eu desmaiei no único ângulo que tinha para eu cair. Bati o corpo de um lado e caí do outro. Então, olha onde chega o nosso desrespeito com o nosso corpo, da gente não colocar limite numa situação que não está fazendo bem pra gente. Porque não estou dizendo aqui uma pessoa é má pra gente ou uma pessoa é boa pra gente. É a gente com a gente. Quem tem que pôr limite é a gente. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso eu negocio, isso eu não negocio. Aqui eu me posiciono, aqui para mim não dá. A gente precisa aprender a desenvolver essas habilidades para não travar o nosso corpo. Toda a história de doenças, quando eu faço avaliação de diagnóstico de doença, eu pego sempre, por exemplo, várias... eu tenho um problema no olho, eu tenho um problema na minha coluna, eu tenho um problema no meu joelho, e eu somo tudo isso e a gente olha, da onde vem isso, né? De que momento da história? Como caminhar em direção à cura? Por quê? Porque o nosso corpo ele vai trazendo vários sintomas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Já descobrimos que a gente só pode surtar por 15 minutos, até 20. Depois disso respirar. Se o problema tem solução, eu caminho para a solução. Se não tem solução, ele não tem solução. Óbvio que na prática não é assim simples, tá, gente? É treino. Mas eu tô aqui para dar uma direção pra gente de cura, para pôr a gente um passinho mais perto da nossa cura a cada dia. Um passinho mais perto do nosso resgate com a gente mesmo a cada dia. Por isso que eu tô aqui. Aqui. Crescemos obedecendo ordens, isso mesmo. Somos moldados. A gente tem uma programação. Eu estou pesquisando perda auditiva de causa emocional, me esforçando bastante para abrir algumas caixinhas da mente. Muito show. Eu tenho que ter persistência. A Magalizinha aí já encontrando todo mundo conhecido, muito bem. Gente, é isso, é caminhar em direção à nossa cura. É um passinho por vez. Isso que a Fabiola colocou, que nós somos moldados, é uma programação genética. Não é só a história dos nossos pais com a gente, mas dos nossos antepassados. A gente só enxerga onde a gente alcança. Então, por exemplo, se na minha família várias histórias de relacionamento não são bem-sucedidas, muito provavelmente eu vou ficar descrente de acreditar que alguém pode ter uma história de amor bem-sucedida. Eu vou precisar desenvolver essa habilidade em mim. É claro que existe. Tudo de bom existe. Mas aquilo que eu não conheço, eu preciso desenvolver a habilidade. Mas para isso, eu preciso estar caminhando em direção a estar bem resolvida, em direção a uma cura. Então, agora eu vou falar um pouco das legendas de algumas doenças, tá? Eu achei de maior valor trazer para vocês essa relação de como a gente começa a adoecer o nosso corpo do que as legendas em si. Espero que tá sendo de bom valor aí para vocês, que tá funcionando para a gente entender como que a doença começa aí enquanto toxina para o nosso corpo, ok? Então, vamos lá. Eu vou falar de algumas doenças e qual o significado emocional delas, tá? Não vou me aprofundar em doenças mais complexas, mas eu já vou trazer aqui algumas coisas que vocês já podem usar com vocês, com a família de vocês, para dar mais um passinho aí. Dores musculares, gente. Dor muscular de qualquer parte do meu corpo. Quem é que tem dor muscular ou já teve dor muscular? Eu acredito que dor muscular quase que 100%, né? Que quem, né, nunca teve uma dorzinha aí de tensão. Eu já tive lordose, não, hérnia de disco. Coloquei hoje um vídeo sobre isso no Instagram, sobre uma pesquisa de rota com uma dor lombar. Eu já tive hérnia de disco, já fiquei travada 2 dias na cama. Ó, gente, já me sumbiquei também um pouco, por isso que eu fui caminhando em direção a trazer resposta para minha vida. Que é assim que a gente caminha, né? Quando a gente tem problemas, o problema impulsiona a gente. Hérnia de disco, dor muscular, dor no corpo, todas essas dores no corpo muscular, elas vêm de um impedimento de agir. Como se você estivesse indo em direção a dar um chute para o gol
e alguém te segurasse. Uma força te segurasse. Esse alguém pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, ou pode ser você mesmo, porque não está encorajado para dar o passo que você queria. Então você está ali, ó, pronto para agir e não vai. E tem alguma coisa te segurando, entende? Por isso que dá dor muscular. Ela é do impedimento de agir. Aqui, vamos lá. Excesso de peso, que a Gi colocou aqui. Excesso de peso está diretamente ligado a eu me proteger. Então, eu ganho peso quando eu me sinto vulnerável. Eu ganho peso quando eu me sinto agredido, ameaçado. Uma mudança brusca. Eu imaginar que as coisas deveriam ser de um jeito, acontece de outro. Eu ganho peso quando eu me sinto vulnerável e ameaçado. Quem teve ganho de peso, observa quando começou isso. Porque às vezes a gente tem ganho de peso por um tempo na vida, depois volta. Observa quando começou. E o que estava acontecendo na sua vida nesse momento. Eu ganhei peso em 3 gestações, 30 quilos em cada uma. Depois voltava. Mas durante a gestação eu me sentia muito vulnerável. E aí, por isso que eu ganhava peso. Depois eu fui entendendo tudo isso. Então, aonde que está o ganho de peso? Olha que legal aqui que a Márcia colocou, que ela teve dores na barriga o ano passado, até fevereiro, fez todos os exames e não dava nada. Até que uma médica disse que poderia ser emocional, e pode mesmo. Graças a Deus, em 2020, a gente já escuta dos médicos, olha, isso pode ser emocional. Porque lá atrás, quando eu comecei a fazer consultório, há 20 anos atrás, já faz um tempo, a gente escuta, às vezes falava para o paciente, isso pode ser emocional, né? E aí, às vezes, ele ia para o médico e o médico falava, ai, que bobagem que essa pessoa falou para você. No começo eu comecei trabalhando com acupuntura, medicina chinesa, depois que eu fui desenvolvendo todo esse método de trabalho hoje, que eu ensino aqui a pesquisa de pensamentos para a gente resgatar a nossa vida, para a gente ficar bem resolvido e conseguir lidar com os nossos problemas. E antigamente ninguém falava, poucos médicos tinham essa clareza de falar pra gente que podia ser emocional, tá? Hoje já tem. Tudo que não se sabe muito, que repete, eles já falam que é emocional. Eu diria para vocês que 90% das doenças são emocionais, porque eu não quero falar 100%, mas posso falar 98%, assim eu fico mais em conduta com a minha verdade e enfio tudo ali. Porque tudo começa na mente, por tudo que eu já estudei até hoje, é isso que eu vejo. Então, dor muscular, ganho de peso. Vamos falar do parque digestivo. O que é o parque digestivo? Sabe parque de quando a gente era criança, que a gente ia, que tinha lá a roda gigante, a montanha-russa, o tobogã? O parque digestivo é todo o nosso sistema digestório, que é basicamente um parque de diversão. Então, como que ele funciona? Você pega o alimento, então você pega a presa, aí você come o alimento, você engole o alimento, ele vem para o seu estômago e você evacua aquilo que não é bom, aquilo que é a parte da toxina, aquilo que não é aproveitado, e a parte boa vai para o seu sangue. Se você está vivendo uma situação que você quer muito adquirir algo, mas parece que está difícil. Ou então você tem algo, tem uma pessoa, tem um trabalho, tem um relacionamento, a família, você tem eles, mas parece que você está sempre tendo que digerir essas pessoas, tá? Ou se você tiver com medo, você estiver sentindo ameaçado nesse contexto, aí vai dar sintoma na hora de evacuar essas pessoas. Essa presa que a gente pega no parque digestivo, pega o alimento, engole o alimento, vai para o estômago, faz a divisão, vai para o intestino ou vai para o sangue. Então, vou trazer aqui um exemplo para vocês
poderem entender. Aqui, a Iraína falando, é o parque que eu tô vivendo. Meu estômago dor, má digestão, azia, tudo ao mesmo tempo, um pesadelo. Quem que tá aí dentro do teu estômago te impedindo de sentir que você ocupa teu lugar? Esse chacoalho todo no estômago, gente, é invasão de território. Vai doer meu estômago, ele vai ficar lá com azia, com tudo isso, porque eu sinto que eu tô sendo invadida por alguém. Tem alguém minimamente me desrespeitando. Ou eu não tô respeitando os meus limites, tá? E tô fazendo demais, e aí parece que eu fico com essa questão aí de azia e tudo mais, ok? Estômago, invasão de território. Intestino, quando pego o intestino solto, eu estou vivendo amedrontado, situações de medo. Intestino preso, quando eu fico segurando, sabe quando você fica segurando toda, com perdão da palavra, toda uma situação de merda que você tem que dar conta sozinho, o intestino fica preso. Então esse é o intestino preso. Intestino solto, quando eu estou aí soltando, tem um aspecto de medo muito importante, ok? Dor de garganta, quando eu tenho que engolir as coisas, ou que eu fico com o meu sapo entalado na garganta. O parque digestivo, em resumo, é isso. Mas mesmo que vocês não lembrem exatamente o significado, depois vai ter um presente, vai ter um resumo que vocês vão receber. Entre hoje e amanhã, lá no grupo do WhatsApp, vai um resumo especial para vocês dessa aula de hoje, tá? Mas mesmo que você não lembre exatamente o que é, imagina, eu pegar meu pedaço, engolir uma situação, digerir a situação e eliminar a situação. Eu estou com dificuldade de eliminar, de digerir, de engolir. Aonde que está o meu problema no meu parque digestivo? O que eu estou vivendo que está tirando a minha paz, gente? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que eu vivo hoje que tira a minha paz? Às vezes, presta atenção uma coisa, a gente já se acostumou tanto a ser machucado, a abrir mão de nós mesmos, a se deixar para depois, que às vezes você está vivendo algo que está te fazendo mal, mas você nem percebe que aquilo está te fazendo mal tanto assim. Eu tive síndrome de burnout, que é aquela do trabalho demais e tal, estava trabalhando 18 horas por dia quase, fora outras coisas. Eu nem percebi que eu tive. Eu fui perceber depois que passou. Eu já nem tinha mais a síndrome de burnout, que já estava tudo bem. Por quê? Por conta de eu achar que eu podia dar conta de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Então, às vezes, você não percebe que tem uma situação de ameaça, de invasão, de dificuldade, porque você mesmo não está olhando as suas necessidades para você se posicionar. Quantas vezes você já percebeu que você se abandona? Alguém aqui já passou por isso, gente? Quantas vezes já se percebeu de você se abandonar, de você se deixar para lá? Isso adoece. Isso adoece muito. Anota aí, adoece muito quando você se abandona. Por isso que a gente precisa começar já a fazer esse resgate de vocês. Ok? Porque isso adoece demais. Então tem aí, azia é o mesmo? A azia é dentro do estômago. O estômago, invasão, a azia é isso, sabe? Quando eu fico cozinhando uma situação que eu não resolvo, que eu não lido, e ela sobe e desce. Pode dar esofagite, né? Começa a dar aquele arroto, refluxo, azia. Por quê? Gente, quando eu falo se posicionar, eu não estou falando de chutar o balde, virar as costas e sair correndo, não. Eu estou falando minimamente, falar sim, falar não. Colocar ali um mínimo de limite. Sim, eu quero, não, eu não quero, eu posso, eu não posso. Sair dos medos. Presta atenção uma coisa. Tem medos e fantasmas que só existiram e só existirão na cabeça de cada um de vocês. São situações que nunca, nunca, nunca vão ser reais. E nunca foram reais, ok? Elas nunca vão ser reais, nunca foram reais. E elas amedrontam a gente muito mais
do que a própria realidade. Muito mais do que o fato do que você vive, tá? A reticulite solta demais e eu emagrecer bastante. Olha só, que engraçado como é o nosso corpo. E aí vai fazer sentido para você. Começa a soltar o intestino, depois de emagrecer bastante, eu começo com diverticulite ou reticulite. Lembra que eu falei que o ganho de peso é quando a gente se sente agredido e ameaçado? Então você ganha peso para se proteger. Você perde peso de uma vez, o seu cérebro entende o quê? Que você está vulnerável, amedrontado. Isso vai mexer com o quê? Com o teu intestino. Porque a gente precisa não só perder o peso, mas trabalhar a mente. É igual quando faz cirurgia, gente. Seja cirurgia plástica, corretiva, cirurgia para correção pé congênito, o que for. Não adianta só eu fazer a cirurgia se eu não trabalhar a mente. Eu já acompanhei no meu consultório. Vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Eu já fiz mais de 20 mil atendimentos no consultório antes de eu migrar para o digital, do jeito que eu migrei. Trabalhei muito em consultório. Hoje eu me dedico a levar conhecimento, conteúdo através dos meus cursos, e é isso que eu tenho feito aqui. Tenho meus pacientes online. Então, o que acontece? Eu já acompanhei um caso de uma menina de 10 anos com pé torto congênito. Pé torto congênito, gente, é de nascimento. Então, você nasce, o pezinho tá assim e assim, ao invés dele tá assim. Aí ela fez uma cirurgia com 6 anos, o pezinho era assim, né? Ele nasce assim, ao invés de ficar dessa posição, esperado. Então, com 6 anos, ela fez uma cirurgia, corrigiu o pezinho. Esse aqui corrigiu, 6 meses depois da cirurgia, ele voltou. E por que isso aconteceu? Porque não foi trabalhado a emoção aqui. Ela fez a segunda cirurgia, de novo, corrigiu, voltou. Quando ela foi fazer a terceira cirurgia, ela chegou para mim no meu consultório: olha, Vanessa, me indicaram aqui porque minha filha tem esse problema, ela vai fazer a terceira operação, o pé não resolve. Põe pino, põe isso, ele volta. E a gente não sabe o que acontece. Eu não sei o que você faz, mas me falaram para vir aqui, que era assim que o pessoal chegava no meu consultório. Me falaram para vir aqui, eu vim, era assim. Hoje eu já consigo falar mais o que eu faço, que é um trabalho de resgate da gente mesmo, da nossa saúde, da nossa mente, de alinhar em direção ao nosso caminho aí de cura. Eu desbloqueei, tinha um processo com o pai dela, que ela não conheceu, uma dor, uma perda, enfim. Eu destravei essa informação, dando consciência para ela, ali do que ela sentia, pois ela fez a cirurgia e o pé dela ficou joinha, ela não perdeu essa cirurgia. Gente, sabe, sim, são coisas que a gente tem vontade de sair correndo pela rua e gritar para todo mundo: putz, olha só, tem jeito, dá para resolver. Às vezes é desbloquear uma coisa que tá fácil, tá simples, e vai mudar uma vida, gente. Vão buscar por vocês, vale muito a pena. A gente passa a ter uma vida mais inteira, com mais qualidade, com mais desenvolvimento. É muito legal, assim, quando eu faço essas aulas abertas, eu vejo, sempre conheço pessoas novas, isso é incrível. E eu sempre vejo também aí minhas alunas, tem pacientes, tem o pessoal que está sempre acompanhando. Eu falo, putz, que legal, né? Se além de aprender ali nas aulas, o pessoal está aqui, é porque está somando. É muito bom, gente, é muito bom poder fazer mudança na nossa vida. Quanto mais a gente poder somar um pouquinho para a vida de alguém, isso, eu sou obstinada por isso. Eu acho que é isso que faz a diferença aqui. Tremor, ele tem algumas causas, Teca, mas em resumo eu posso te trazer que vem de uma situação de ameaça, mas não é uma ameaça só para a Teca, se for o caso você tem, é uma ameaça ancestral, de pessoas da sua família, provavelmente, que ou tiveram esse sintoma ou sofreram situações de grandes dificuldades e perdas em algum momento da vida mais adulta. E aí você começa a desenvolver esse sintoma. O tremor, ele pode ser corrigido ou não, tá? É um sintoma que ele é um pouquinho mais difícil de voltar. Eu já tive resultado, gente, com paciente com problema cardíaco, insuficiência cardíaca, e melhorar o quadro. Então, eu nunca falo
tem coisas que você caminha em direção à cura, tem coisas... Eu nunca falo, isso não tem jeito. Eu digo, ou isso estaciona, ou melhora um pouco. E tem coisas que melhoram muito. Tem quadros que você vê assim, que melhoram muito. Mas o tremor, ele é literalmente aquela sensação de medo. Mas pode ser que você que tenha um tremor não tenha este medo. Mas é uma herança ancestral. Então você pode pesquisar na história da sua família o que deixava as pessoas desconfortáveis, o que deixava as pessoas vulneráveis, quais eram os medos, quais eram os anseios dessas pessoas, que isso vai começar a trazer. E aí, gente, para dar continuidade aqui, o parque digestivo que eu separei para falar para vocês, dor muscular, dor de cabeça, que é a ameaça, que é muito comum, e deixa eu pensar, acho que dessas queixas todas, o que eu quero trazer para vocês, não vou entrar na legenda, tá? Porque não dá para a gente aprofundar, mas trazer para vocês sobre o câncer. O que é o câncer? Se o excesso de emoção leva à doença no meu corpo, imagina que o excesso do excesso leva ao câncer. Porque o câncer não é só a doença, ele é uma doença que ela vai crescendo. Então, o tamanho do câncer é proporcional ao tamanho do problema que eu estou vivendo, de como eu vejo o meu problema, o tamanho do conflito que eu estou vivendo. Então, eu tenho um desajuste emocional que me leva a uma doença e um desajuste emocional de uma dor profunda que vai me levar ao câncer. Por quê? Porque ele forma massa. A massa do câncer, ela é proporcional à dor e ao problema que eu estou vivendo. Tá? Para trazer assim, de uma maneira mais ilustrada para vocês, para a gente pensar nisso. O quanto é importante eu começar na minha mente. Até eu posso, de repente, no final do mês que vem, marcar um outro aulão, com outro tema de doença. Hoje eu queria, como objetivo, ensinar para vocês como que é todo o caminho da doença. Eu vou fazer uma recapitulação aqui. E essas partes. Mas posso fazer, de repente, um aulão para a gente falar mais de câncer. Até quero sugestão depois. Eu vou pôr lá nos stories caixinha, sugestão de tema. Vocês colocam, me ajudam, que a gente pode ir pensando junto. Ou falando um pouco mais do sistema renal, falando de outros sistemas do corpo, tá? Porque aí cada sistema tem o detalhe de cada sistema e acaba ficando muito extenso. Mas para a gente recapitular, para a gente fechar aqui, o que principalmente nós podemos olhar, né? Que eu trouxe aqui para vocês. O que principalmente? Então, eu trouxe para vocês como o cérebro de defesa funciona, como essas toxinas vão para o corpo, a importância de confiar, a importância de não passar tanto tempo lidando com o problema, de caminhar em direção a estar bem resolvido ou a buscar diminuir o tamanho dos problemas, o respeito que vocês precisam ter com vocês, porque às vezes a gente quer ser forte demais, mas isso também pode estar nos adoecendo sem perceber. A gentileza em tomar posições, em falar a sua verdade, que isso não é ser mal educado nem deselegante, mas isso é ir até onde faz sentido para mim. Até onde faz sentido para mim, eu caminho. Até onde não faz sentido, eu não caminho. E por último, fazendo essa recapitulação aqui, anotem aí, não menos importante, é entender que gratidão não é dívida, tá? Muitas dificuldades da gente se posicionar é porque, essa pessoa me ajudou, ou então eu ajudei tanto e agora essa pessoa faz isso. Gratidão não é dívida. A gente ajuda ou a gente recebe ajuda e fecha o ciclo. Depois eu posso ter uma outra oportunidade de ajudar ou de ser ajudado. Porque eu já vi muita gente, eu já vi empresa falir em 22 milhões de reais. Eu falo o número para vocês, tá? Porque eu acompanhei quando chegou para mim, isso já estava acontecendo. Eu já vi empresa falir em 22 milhões de reais, porque a dona da empresa se sentia endividada com a mãe que tinha morrido e pediu para ela cuidar da irmã. E ela pôs a irmã num cargo de alta direção. A irmã não tinha condição para isso, condição que eu digo de tomada de atitude de liderança. Ela percebeu que a irmã estava tendo dificuldades ali, mas ela não podia tirar essa irmã dali,
porque ela tinha feito uma promessa para a mãe no leito de morte, cuidar dessa irmã. E ela perdeu a empresa de 22 milhões de reais. Então, o que eu estou falando aqui, gente, é sério, é um assunto para a vida. Isso envolve a nossa relação com as pessoas à nossa volta, a nossa relação, o nosso posicionamento com a família, com o nosso trabalho. Às vezes a gente acha que está salvando o mundo, que está salvando o outro, que está sendo muito bom, que está levando tudo nas costas, e no final a gente está ocupando um lugar que não é nosso e está adoecendo. Então, eu quero deixar esse convite de reflexão para vocês. Quero saber de vocês quanto isso somou para vocês, assim, vocês podem colocar aqui para mim, foi legal e tal, vou fazer. Espero do fundo do meu coração que tenha somado muito para vocês, porque é um conteúdo, assim, que ele é profundo, porque ele fala com o nosso inconsciente, tá? Então, mesmo que eu esteja falando aqui de um exemplo de doença que nós não temos, mas a gente pode já ter tido alguém da nossa família, então fala com o nosso inconsciente, mexe com a gente, é um conhecimento profundo e, ao mesmo tempo, é um conhecimento que desperta, cai ficha pra gente, né? Cai aí um monte de ficha de que pode ser diferente, de que pode ser mais leve, de que pode ser mais fácil, que eu posso fazer da minha vida um pouco mais com ela do que eu faço todos os dias. Todos os dias eu, Vanessa, acordo querendo e buscando descobrir como eu posso ser melhor no dia de hoje. E esse é um exercício que eu levo para a minha vida. Quer dizer que eu sou só boa? Não. Quer dizer que tem dia que eu ponho tudo a perder? Que tem, mas eu já resolvi que não é o dia, é só um minuto. Quer dizer que tem dias que eu acerto muito? Tem. Mas todo dia eu acordo para dar tudo de mim. É isso que me move, é isso que me move a vida. Dar tudo de mim em todos os setores que eu faço. Como filha, como mãe, como profissional, como mulher, como ser humano. Essa é a minha busca de melhorar. Então, isso que eu tenho para compartilhar aqui com vocês. A gente segue junto. E mais, vai ter no grupo do WhatsApp o resumo da aula de hoje, tá? Então, vocês vão receber. Então, vai ser bom para poder estar lembrando aqui do que foi dito. Agradeço muito. Tem algumas perguntas que eu não consegui responder. Qualquer coisa me manda por direct, que depois eu respondo, só para não ficar entrando aqui em cada caso, porque não dá tempo. Responder da legenda. Vamos programar. Se vocês gostaram, eu vou fazer um postzinho lá, ou manda para mim no direct. Ou no grupo, tem o grupo do WhatsApp, coloca no grupo. Feedback de vocês da aula. Gente, isso é muito importante. Por que eu peço tanto feedback? Para saber se eu estou caminhando de uma maneira construtiva para trazer conhecimento para vocês. Porque eu penso, o que eu posso melhorar? O que pode ser diferente? Então, coloquem feedback e também que outro tema dentro das doenças vocês gostariam de saber? Para a gente pensar aí num outro aulão. Que parte ou que tipo de doença, vocês dando ideias assim para a gente trazer. E tem uma outra coisa, que você que de repente está aqui nessa aula e se identificou bastante com algum processo de doença e queira olhar para isso mais de perto, falar assim, Vanessa, putz, eu queria saber mais do meu caso, eu queria saber onde está o meu caso, e não só o significado, entender o meu processo, o que eu preparei para vocês. Eu aqui no online, eu nunca vi essa oportunidade, aqui eu só faço curso, workshop, treino, eu tenho meu consultório, faço as minhas consultas com meus pacientes, mas oportunidade de abrir para marcação de consulta, de avaliação, eu nunca fiz no online. Eu preparei essa aula e com muito carinho, a semana que vem eu separei 2 dias da minha agenda para poder fazer mentorias individuais. O que é isso? 1 hora para eu avaliar o seu sintoma e construir uma estratégia de caminho de cura. Até hoje já fiz algumas, porque eu também havia essa oportunidade para minhas alunas da academia ontem. Então, hoje eu já fiz algumas e a semana que vem, por 2 dias, vou estar fazendo. O que é isso? É uma avaliação. Sempre falo, eu tenho esse problema no meu corpo. Eu vou te falar o que isso significa, quando isso começou. Vou mostrar para você onde isso está na sua história e qual é o plano de ação. Tá? Tem um plano de ação passo a passo para ser executado.
olha, para esse aqui você vai ouvir tal frequência, você vai fazer tal ação, você vai escrever uma carta. Para quê? Para você ficar mais próximo do seu caminho de cura. Claro, gente, não estou aqui para falar que eu vou resolver todos os problemas. Não, gostaria, mas não. Tem muitos sintomas que a gente já traz de muitos anos, muitas coisas na nossa vida. Mas essa mentoria individual, essa avaliação com essa estratégia, ela te traz um norte para caminhar para a cura. E é isso que eu estou oferecendo. Então, quem quiser, gente, eu abri poucas vagas por conta de uma demanda de horário. Como é um horário por pessoa, isso leva um tempo. Então, eu abri poucas vagas na semana que vem. Depois coloca no grupo, fala com a veneranda que cuida dessas coisas aí para mim. Meu consultório, a minha consulta hoje, o valor dela é R$380, quem é meu paciente sabe. Essa avaliação com estratégia, eu estou abrindo a R$260, tá? Isso pode ser pago no cartão de crédito, parcelado. Enfim, eu convido quem sentir que precisa olhar para um sintoma e construir uma estratégia para cura, vale a pena, é uma super oportunidade, ok? E essa estratégia que a gente constrói, você aplica por um mês na sua rotina e começa a ver as diferenças, depois me dá um feedback da diferença, você começa a aplicar isso na sua vida. E todos vocês vão receber de presente o resumo da aula de hoje e me falem de mais temas que vocês queiram aqui nesses aulões. Eu achei super legal abrir essa ideia do aulão, que é diferente de um contexto de live, é um contexto aqui de conteúdo já de segunda profundidade, para poder somar com vocês. Um beijo enorme para todos vocês. São sempre muito bem-vindos. Fico muito feliz, fico com saudade de encontrar presencialmente. Estou aprendendo a matar minha saudade digitalmente, que agora é aqui que eu escolhi trabalhar. Então, cada vez mais digitalmente vai fazendo sentido. Gente, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo, pela caminhada junto com vocês. Respeito muito cada um de vocês. Tamo junto e até já, né? Porque eu falo que a gente fica conectado. Então, até daqui a pouco. Um beijo para todos. Gente, boa noite. Estou aqui. Muito bem. O grupo do WhatsApp está aberto. Quem quiser perguntar, tá